Estamos dando início a mais uma edição do Minuto da Democracia. Esse é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores que tem como seu objetivo interagir com a militância social, com o partido, enfim, informar, fazer uma prestação de contas das suas atividades na Assembleia Legislativa. Então, nós vamos hoje aqui discutir uma das situações mais sérias que a sociedade enfrentou. Eu mesmo, na minha vivência da minha geração, não vivi um momento tão dramático como esse. Nós que somos da política, ao longo desses 40 anos, enfrentamos ditaduras na política. Mas nesse momento se soma a crise política, a crise da pandemia. É uma pandemia que nós conhecemos da história pela sua dramaticidade, pelo seu alcance, pelo seu grau tão alto de infecção e também de letalidade. Então, é uma pandemia que atinge a sociedade global, E aqui no Brasil, nós estamos nessa missão árdua e muito dura, onde temos que fazer esse enfrentamento, E temos os poderes, poder federal, que agora está em contradição com a ciência e que mais atrapalha do que ajuda. Tem um poder estadual, aqui com o nosso governador Rui Costa fazendo um trabalho exemplar, e temos um poder local que é muito importante. Então hoje aqui nós convidamos para participar, junto com a gente do Minuto da Democracia, o nosso professor Jailson Costa. Jailson Costa é prefeito, já pela segunda vez, do município de Santa Bárbara, e Santa Bárbara estava justamente nos 71 municípios que foram ali colocados no mapa pela Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde como de maior potencial de contaminação. Pela sua ligação geográfica, está ali ao lado de Feira de Santana, fronteira com Serrinha, um dos eixos rodoviários mais importantes desse país. Ali a BR-116 passa por dentro de Santa Bárbara, a BR-324 passa ali ao lado de Santa Bárbara. Então, é um dos municípios que mais cuidado, o governo preocupado com isso, mas também a ação do poder local. E como nós temos muitos prefeitos importantes, nós vamos ouvir um deles que nessa hora fez o enfrentamento, que eu diria, um dos mais competentes, com muita tranquilidade ali, serenidade que lhe é devida, e que os resultados concretos hoje diz respeito à sua precaução, às medidas que foram tomadas, e que aqui temos o objetivo de ouvi-lo para que a gente possa trocar experiências com outros municípios. Então, o que foi feito no município de Santa Bárbara. Então, é por isso que a gente queria lhe ouvir, prefeito, para você apresentar para os nossos militantes políticos, sociais, as ações tão importantes que foram tomadas no município de Santa Bárbara. Então, fique à vontade, prefeito, quais foram as medidas que justamente o nosso prefeito tomou no sentido de fazer o combate ao Covid. Boa noite, Marcelino. Boa noite a todos os espectadores da live do PT na Assembleia Legislativa. Queremos já agradecer ao senhor, que é um companheiro, e a toda a sua equipe do gabinete Marcelino Galo,
pela oportunidade da gente estar aqui podendo se apresentar e expressar nosso sentimento, nossas preocupações e informar as ações que temos tomado ao longo desses dias difíceis para todo mundo, não só para Santa Bárbara, como também para o Brasil. A Bahia, no grande trabalho do governador Rui Costa, tem se protegido o máximo que é possível conter o avanço dessa pandemia que tem amedrontado a muita gente. Aqui em Santa Bárbara não tem sido diferente. Eu, enquanto prefeito, e nossa equipe de trabalho, nossa equipe de governo, desde o momento em que vimos o que estava acontecendo no mundo, porque a mídia nos mostra o andamento dessa pandemia miserável pelo mundo afora. Então nós antecipamos as nossas medidas por aqui, antes mesmo de ter o primeiro caso, antes mesmo de sabermos que Santa Bárbara estava entre as 91 cidades que se situa na rota de risco e com possibilidade de disseminação rápida e forte do vírus no seu território. A partir do dia 16 de março, nós começamos criando o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. E muita gente começou a nos questionar por que criar logo um comitê se o município não tem nenhum caso, nem suspeito sequer. E, a partir dali, nós antecipamos também, com a criação do comitê, que era necessário a gente não manter as nossas crianças desprotegidas circulando pelas ruas, circulando pelos espaços abertos, sendo alvos fáceis de disseminação e contaminação. 3 dias depois, o governador Rui Costa resolveu tomar a mesma medida, quando suspendeu as aulas de todo o estado da Bahia, e Santa Bárbara já estava com essa ação em prática. A partir daí também tomamos a medida de não permitir, por conta do alto risco, a manutenção da feira livre, que é grande aqui no município. É uma feira que tem mais de 200 metros de comprimento, onde frequentam pessoas do município, isso em menor quantidade. A maior quantidade dos feirantes da feira livre daqui vem de outros municípios, a exemplo de Feira de Santana, Araci, Lamarão, Tanquinho, Santanópolis, Irará. É uma feira plural em termos de participação. E como já estavam sendo divulgados casos positivados em alguns desses municípios, ofereceria risco à vinda de barraqueiros que pudessem estar aqui no município por 2 dias, já que a feira começa sempre na segunda, indo até a terça-feira. Foi bem aceita a medida, a população nos apoiou. Também ampliamos na suspensão do serviço do comércio considerado não essencial, e o intuito era de criar o espaço de proteção coletiva do nosso povo, porque para nós a grande importância é proteger as vidas, tirar a nossa população do sofrimento que a gente tem visto mundo afora quando uma pessoa é contaminada e que a contaminação transforma-se em Covid e chega a um nível de sofrimento, podendo perder a vida como se estivesse sendo afogada a seco. Isso para a gente já era doloroso, e graças a Deus, com a atuação da nossa Secretaria de Saúde, na pessoa da secretária Jaquilene, toda a sua equipe de atuação institucional em saúde, a integração de todas as secretarias do governo, a gente foi trabalhando na conscientização com carro de som, com panfletos, com cards, criando um clima de integração e interação da população com a gestão, para que ninguém se colocasse na condição de total medo e estresse. E aí daí fomos criando, de acordo com a necessidade, algumas ações que se tornavam protetivas
e outras que garantiam a subsistência das pessoas, orientação para cadastramento do socorro emergencial que o governo federal precisou fazer por conta da pressão nossa, militante pelo Brasil afora, e que precisava das pessoas fazendo o seu cadastro, aí onde nossas secretarias também entraram com apoio para que as pessoas pudessem ter o seu cadastro feito com sucesso e aguardar o apoio financeiro dos níveis de governo, tanto do Estado quanto do governo federal, entre outras ações que vêm ao longo dos dias sendo desenvolvidas aqui no município. Para eu não ficar falando de modo monótono, eu queria permitir que você também pudesse fazer uma interação comigo e eu poder... saudar aqui os nossos companheiros que estão entrando na rede. A Rede PT também está transmitindo ali junto com a gente, em parceria, né, que potencializa a nossa audiência. Também registrar aí a entrada da nossa secretária de Saúde, Jaqueline, a qual o prefeito já se referiu. Mas, prefeito, essa novidade desse comitê de prevenção, que é o gerenciador da crise sanitária, como é que ele funciona, quem participa dele e como é que ele interage com as outras estruturas da saúde, com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Saúde do Estado. O comitê ele é composto por todos os secretários do governo, mais a assessoria de comunicação, com acesso aberto para a representação da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da Procuradoria Geral do município, e o compromisso assumido por essa equipe é de que, no mínimo, uma vez por semana, esse comitê senta, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, e nossa avaliação local também, para avaliar as ações desenvolvidas, o comportamento da população frente às orientações do poder público, as necessidades de aquisição de insumos, as necessidades de recomposição de equipes de monitoramento, a avaliação coletiva sentida com relação ao comércio que esteve um bom tempo suspenso de suas atividades, com algumas exceções de empreendimentos considerados essenciais, e fortalece as decisões e legitima as decisões que o prefeito tem que publicar para que a população vá seguindo de maneira livre, consciente e certeira de que, com as ações sendo respeitadas, a proteção social da população frente a essa epidemia vai estar garantida. E isso vem dando certo. O comitê tem se apresentado de maneira bem legítima, o reflexo das decisões e publicadas através de decretos pelo nosso gabinete tem sido muito bem absorvidas, e a insistência nossa é para que a gente consiga aproximar dos 100% de aceitação pela população com relação ao isolamento social. Eu me sinto satisfeito com o trabalho que esse comitê vem fazendo, me dando um verdadeiro suporte para não ficar com uma sobrecarga enquanto gestor. Agora, prefeito, nós sabemos que a Feira de Santa Bárbara é uma feira potente, né? Uma das maiores da região, ali com a presença, né, de vários comerciantes que se deslocam, né? E ali, como foi essa relação com aqueles que precisam tanto desse espaço, né? Que a feira é o espaço ali da tradição, né? Das pessoas se encontrarem. Ali não é só para se comprar alimentos, ela faz parte da vida da cidade, né? Então, a cidade, quanto maior feira tem, e ali é o supermercado daqueles, né, da agricultura familiar, a cidade, né, dos urbanos que ali se deslocam com muita alegria, né, para interagir
um com o outro e para comprar comida. Né? Como é que foi feito isso? Dizer assim, a feira não vai parar, não vai ter feira. Né? Como é que foi isso e como é que vai ser a possibilidade dessa retomada, já que o governo hoje também está desenvolvendo atividade no sentido de apoiar a higienização, equipamentos de proteção. O que é que o prefeito pensa sobre isso e essas medidas, como é que foram tomadas com os feirantes? Olha, a população entendeu e absorveu muito bem a medida definida pela Prefeitura através de decreto. Inicialmente, algumas pessoas vieram até a Prefeitura questionar, né, como iriam sobreviver, como iriam satisfazer as necessidades da sua família, já que só tinha aquela forma de produzir renda. Nós conversamos adequadamente, o município dispõe de uma sala do empreendedor, nós fomos orientando a esses companheiros no sentido de que a Prefeitura não iria deixá-los abandonados e que era uma necessidade da formalização, ao tempo que nós também fomos orientando para o convencimento de que, para nós, o risco não eram simplesmente as pessoas, era o deslocamento de um lugar para o nosso município e que poderia estar, porventura, trazendo alguma situação que pudesse colocar em risco a população local. Mas a aceitação foi considerada positiva nos primeiros dias. Depois que o tempo foi passando, o sentido da necessidade financeira que a reserva vai acabando, e aí começa uma pressão, e nessa pressão positiva, que a gente entendeu assim, foi nos dando a certeza de que com a disciplina, com o atendimento, com o isolamento social que essas pessoas estavam oferecendo como forma de segurança e proteção com relação à contaminação do município, nós chamamos em reunião, seguindo as normas exigidas pelo Ministério, ouvimos as sugestões e flexibilizamos um pouco o seu funcionamento. Hoje, a gente já tem funcionando basicamente com a venda de frutas, verduras, hortaliças, lanche, somente as pessoas que são moradoras fixas do município e que atendiam através de um termo de compromisso combinado com a Prefeitura de que estariam dispondo suas barracas, mas cumprindo e fazendo cumprir o uso das proteções que são necessárias para não incorrer em risco de contaminação. O uso do álcool gel, o uso de máscara, que nós decretamos o seu uso obrigatório em todo o município para toda a população, o distanciamento entre as barracas. Não estamos tendo nenhum problema e essa medida serviu para a gente diminuir o excesso de pessoas que estavam indo para os supermercados e assustando uma boa parte da nossa população, que o tempo todo insiste em emitir mensagens para nós, falando do seu receio, da sua preocupação e que a Prefeitura deveria tomar algumas medidas. Para algumas pessoas, passou a ser visto como um perigo, né? A volta da Feira Livre, quando na verdade não é da Feira Livre, é de algumas pessoas que são do município e que têm também a necessidade de comercializar e produtos da alimentação, que é um aliviante da frequência das pessoas aos supermercados, que não tem tantos aqui no município. Vem dando certo e a nossa expectativa é de que isso não venha a implicar em maiores dissabores para todos nós, diante dessas medidas que a gente tem tomado e que vem dando certo na proteção da nossa população.
Prefeito, nós temos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles e aquelas, né? Não dá para registrar todo mundo, mas aqui Nelmar Filho manda um abraço, parabeniza vocês aí em Santa Bárbara. Tem também Josa, tem Maria de Lourdes e tem Emily Galo também aqui participando do programa. Dani, Marta, Lu, tem Maria Sônia, enfim, todos que estão nos acompanhando. Mas, prefeito, a Santa Bárbara, por estar com essa localização geográfica, que do ponto de vista logístico, né, da deslocamento, é uma das melhores, mas nesse momento também é a mais fácil, né, para a chegada. Esse dinamismo aí do ponto de vista de deslocamento, tem gente que trabalha em feira, mora aí, né? Tem gente que mora em feira e trabalha aí, tem gente que trabalha em Serrinha, então eles estão em deslocamento permanente. Como é que isso está sendo tratado? Olha, nós criamos, a partir do comitê e com a anuência da Secretaria de Saúde, que é a secretaria mais exigida em termos de acompanhamento e proteção nessa fase, nós criamos 7 equipes de monitoramento pelas unidades, porque a Santa Bárbara tem 100% de unidades básicas de saúde, nós estamos no teto total. Então, nós temos 7 equipes de monitoramento continuado, de acolhimento das pessoas que poderiam estar procurando o hospital nessa fase, que agora não é tão aconselhável. Temos também equipes de monitoramento, assim, em termos de busca ativa das pessoas que não são moradoras fixas da cidade, mas têm parentesco por aqui, e que muitos, como tem em uma cidade ou um estado onde tem muitos casos de contaminação pelo corona, o desejo de voltar para a sua terra natal ou vir para uma cidade que estava mais protegida e continuará protegida. Então, a descoberta vem sendo feita por informação da própria comunidade onde cada um chega, e essa equipe formada pela Vigilância em Saúde do município, eu gostaria de registrar nossa satisfação na pessoa da coordenadora Geisiele e da nossa amiga do NASF, que é a Jamile, e outros membros que compõem essa equipe de monitoramento. Eles têm viajado pelo município inteiro, de domingo a domingo, sem descanso, e com muita satisfação, é assim que eles se declaram, para não permitir que pessoas cheguem ao nosso município, circulem e depois descobrir que tem a contaminação inaceitável, mas depois perceba que teve contato com muita gente e contaminou outros tantos. Então isso está sendo evitado porque elas recebem essa equipe ou recebem uma ligação dessa equipe com a orientação para ficar em isolamento pelo menos por 7 dias e a partir daí garantir segurança de que está bem e não há risco de o vírus se manifestar, gerando problemas maiores em organismo, de respiração. Isso vem dando certo, é cada vez mais crescente a quantidade de pessoas atendidas por esse serviço e tem evitado que algumas descobertas, quando elas passaram a ser feitas, a exemplo de quando descobrimos o primeiro caso de contaminação, depois descobrimos o segundo e infelizmente ontem a gente acabou identificando um terceiro caso, mas são 3 casos que não oferecem, não deixa a nossa instabilidade se implantar no trabalho. A gente está mantendo a tranquilidade, mantendo o ritmo de atuação, mantendo as ações que vêm sendo implementadas, implementando outras e, da agora em diante, é continuar no processo de conscientização da nossa população para não entrar em pânico, porque não há motivo para isso, e que possa continuar participando ativamente dessa proteção coletiva em Santa Bárbara.
Agora também, prefeito, a deputada Fátima Nunes, mandando um abraço aí, né, parabenizando você por esse trabalho. Agora tem a nossa companheira Maria de Lourdes, que ela faz um questionamento aí, ela coloca como está sendo feito o atendimento com as pessoas que estão infectadas, né? Então ela está falando isso, mas antes também eu queria falar sobre, eu acompanhei uma ação aí também na rede, um dos primeiros municípios que estava fazendo a distribuição de máscaras, né? E eu vi isso sendo feito em Santa Bárbara muito antes da Assembleia. A Assembleia já aprovou um projeto que é obrigatório agora o uso de máscara, né? Esse projeto não tem nenhuma sanção, ele tem o cunho pedagógico, e claro que tem que ser assim, né? E eu vi ali um debate que tinha que ter sanções. Aí, mas não pode ser mais severa com a cesta básica. Imagine a gente penalizar, né, um segmento da população que já tem dificuldade de comprar uma máscara para pagar 2 ou 3 cestas básicas por conta de não atender à lei, né? Então isso eu vi no município de Santa Bárbara, essa antecipação, né? E a precaução tem sido fundamental, né, para os resultados positivos. É uma doença que não tem remédio, não tem vacina, não se conhece, né? É um vírus que chama novo porque é uma mutação e que tem que se lidar da forma que a medicina sabe. O que a medicina recomenda é o distanciamento social, medidas de higiene, né? E o senhor aí enfrenta essa dificuldade, né? Já falamos desse tráfego intenso por conta da localização, que é boa, que nesse momento se torna ruim, mas como é que está a situação aí essa higiene, né? De incentivar a população? Nós sabemos que nem sempre na sua totalidade, mas sabemos que também é um município que tem dificuldade com água, e água nesse momento é fundamental. Então aí se acumulou várias questões, mas assim, a distribuição de máscara muito antes, né, da lei, os lavadores públicos, né, e essa questão de como que Maria de Luz que levanta essa questão, que é importante, como é que está se tratando os que já foram comprovadamente contaminados. Isso. Como eu já tinha adiantado, os 3 casos que nós temos já confirmados como positivos de coronavírus, de Covid-19, são 3 casos que não têm indicado um nível de sofrimento para as pessoas identificadas. Uma delas, por precaução, começou a sentir dificuldade de respiração, e também, na mesma fase, ela foi acometida de chikungunya. E entre uma situação e a outra, ela já foi transferida para Salvador, está num dos hospitais indicados pela Secretaria de Saúde do Estado, e nessa semana ela é um dos primeiros casos detectados aqui no município, será um dos primeiros casos de cura da Covid-19 em Santa Bárbara. Ela está em situação estável. As outras 2 pessoas não têm sintomas aparentemente que gerem sofrimento. Elas estão acompanhadas por uma equipe treinada e que está equipada para visitar a casa onde essas pessoas estão. Elas não precisaram de internamento hospitalar, elas estão em residência, fazendo o isolamento orientado pela equipe de saúde, ou quando a equipe não visita a residência ou a paciente tem necessidade,
o contato direto via telefone tem acontecido. Essas pacientes têm tido acompanhamento por um profissional de psicologia, o pessoal do CAPS tem acompanhado e orientado emocionalmente as pacientes. Eu digo as pacientes porque as 3 até agora acometidas disso são mulheres, não são de idade avançada. A mais velha tem 48 anos, a mais nova foi a segunda identificada, tem 15 anos, e a que foi identificada ontem tem 40 anos. Então, elas podemos dizer que, apesar do susto, da tensão, em termos físicos e orgânico, elas estão, assim, consideradas estáveis. E a gente tem o sentimento de que elas não progredirão para uma situação mais grave e que em breve as 3 estarão curadas e preservadas para viver feliz da vida com todos nós. E em termos de ações, que à medida que acontece o primeiro caso, há necessidade de intensificação de medidas. Como a gente já vinha num ciclo, num movimento de proteção, há o que acrescenta. A gente tem realmente distribuído máscaras gratuitamente para a população, não adquirindo com fornecedores fora, mas incentivando a produção de máscaras no próprio município. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, tendo máquinas de outra secretaria como a de assistência, com o próprio pessoal efetivo da secretaria, tem utilizado de material disponível na secretaria e está produzindo máscaras para distribuição coletiva e comunitária. Eu já autorizei essa semana a aquisição de 1.000 máscaras de um fornecedor de fora, porque essa produção local tem uma certa demora e pode vir a ter necessidade mais urgente, então adquirindo de um fornecedor que já tem uma quantidade pronta, não é muito, é 1.000, a gente já distribuiu em torno de 2.000 aqui no município, o que indica que quando a gente não distribui, as pessoas estão adquirindo a sua própria máscara, indicando a sensibilidade e a compreensão do decreto nosso, tornando obrigatório o uso de máscaras no município. Posso te assegurar que em torno de 60% a 70% da população hoje tem usado máscaras sem nenhum transtorno, sem nenhuma dificuldade, e isso para a gente é muito bom. E uma medida que essa semana eu acredito que já esteja sendo colocado nas vias públicas são as estações populares de higiene, onde, vou até ver se dá para mostrar daqui, o protótipo é esse daqui, onde a gente tem utilizado por uma pessoa, um empreendedor local, tonéis, bacia, aqui, a parte hidráulica, o costumeiro de construção civil, material reciclado, gerando renda para alguém no município, criando uma coisa inovadora no município. Ficando, finalmente, assim, e vai ser colocada em pontos estratégicos da cidade, onde tem maior circulação de pessoas e que vão aos supermercados e não tem tempo, depois de sair de casa ou onde, para fazer a sua higienização. Eu acredito que vai ajudar muito, vai preservar bem a entrada dessas pessoas nas unidades de comércio e vai ficar uma coisa bonita, disposta nas ruas da cidade, exemplos a serem copiados como inovação para outras cidades. Muito bem, prefeito. Nós vamos precisar desse material, depois, se puder mandar para a gente via rede, porque nós vamos precisar distribuir ele para todos os nossos prefeitos e para todos os prefeitos, né? Porque é uma solução extremamente importante, né? Criativa, é barata e que resolve o problema, né? Porque a questão central é a higiene. E o uso de máscara é fundamental, isso comprovado, né, diante de pesquisa, que quando duas pessoas elas estão com máscaras, né, a possibilidade de transmissão se reduz aí a 2%, 98% de eficiência, né?
Então isso é muito importante. Desejei parabenizar a sua equipe, a minha equipe aqui no município, do governo de todos, a população que tem ajudado e colaborado para a gente fazer esse trabalho qualificado. Eu digo assim porque, apesar dos 3 casos, nós já poderíamos, estando na rota de risco, já ter 10, 20, 30 casos. E a gente está sustentando a curva, né, aqui no município, ficando no limite de 3. Se tiver mais algum, que seja sob o nosso controle. Esse controle está acontecendo porque os 3 casos são em comunidades que são vizinhas e que dá para a gente, no mapeamento, fazer as chamadas barreiras sanitárias para que não prolifere para outras comunidades. A outra coisa que eu quero registrar é que, com o primeiro, segundo e terceiro casos, o município já se equipou, já organizou o centro de acolhimento para pessoas que sejam acometidas da Covid-19 e não tenham sofrimento. O pessoal já foi contratado, já está equipado e, se houver necessidade, essas pessoas já têm aonde serem acolhidas. Queria deixar tranquilidade para a população, porque assim nós estamos, apesar da dificuldade de aquisição de equipamentos, de insumos e da exploração dos fornecedores que se aproveitam dessa época. No mais, a gente vai torcer para que Santa Bárbara não avance em termos de contaminação, que a Bahia continue controlada com o excelente trabalho do governador Rui Costa e do secretário da Saúde, e que o Brasil consiga superar e conquiste a vitória diante do coronavírus e que o mundo possa se sair dessa e passar a viver com felicidade, a gente possa se cumprimentar, se abraçar, fazer muita política séria por esse país e acolhimento para o nosso povo que tanto precisa. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Obrigado, prefeito. Obrigado também a todos que acompanharam e aí também acompanhou a situação e a oposição também, né? Que bom. Isso aqui é democrático, né? Um programa que trata a sociedade como um todo. No momento desse, não pode haver divisão. E vocês também da oposição que acompanharam e tiveram a oportunidade de ver essa demonstração de eficiência, de competência na gestão local. Isso com resultado concreto, né? Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima edição do Minuto da Democracia, segunda-feira, às 18 horas. Então, um grande abraço e... O primeiro prefeito da sua live, né? O primeiro prefeito por conta da própria crise. Isso é o resultado do ponto de vista, né, da ação da crise, né? Então, o prefeito foi convidado por conta do seu desempenho e o partido reconhece isso e precisava de repassar essa experiência. Então, agradeço a sua participação, todos que acompanharam e a todos os barbarenses que se cuide a si próprio, cuide sua família e todos nós juntos cuidando do povo de Santa Bárbara. Então, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e até a próxima edição.